Graças a Deus. Pode tomar o vosso assento, por gentileza. E abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 41, versículo de número 38. Graças a Deus. Gênesis, capítulo de número 41, versículo de número 38, diz assim a palavra do Senhor. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Louvado seja Deus. Este tema dessa pregação, dessa campanha, que alegria, e é um tema muito importante. Deus é maravilhoso, porque já tinha colocado no meu coração de pregar sobre José em algum momento, em uma pregação de domingo. Enquanto o pregador pregava, o Senhor aqueceu meu coração para pregar sobre José. E aí vem essa oportunidade agora, e louvado seja Deus por tudo. José, com certeza precisamos olhar com olhos atentos ao que aconteceu com ele, porque o Deus Todo-Poderoso usou a vida de José de forma extraordinária. E já estava nos planos de Deus, já estava no propósito do Senhor, tudo aquilo que aconteceu na vida de José. Do mesmo modo que já está nos planos de Deus, e é um propósito do Senhor o que ele vai fazer na sua vida também. Porque o Senhor não é Senhor de improviso. Deus não é Deus de ser pego de surpresa, mas tudo ele já arquitetou, desenhou, programou, preparou para que no tempo oportuno aconteça aquilo que ele quer que aconteça. Deus levanta Abraão, de Abraão, Isaac, de Isaac, Jacó. E é interessante que quando Deus levanta, meus irmãos, Abraão, Deus lhe faz promessas. E entre essas promessas e a aliança que o Senhor faz com Abraão, ele deixa claro a Abraão dizendo: olha só, vai chegar um período que a tua descendência será peregrina por 400 anos. Aleluia. Então, como Deus já tinha arquitetado, já tinha programado, já tinha desenhado a história como tudo devia acontecer, já estava nos planos de Deus que José fosse levantado naquele tempo para fazer aquilo ali que Deus já tinha dito há muitos e muitos anos atrás. Então, de Abraão, Isaac, Jacó, de Jacó, os patriarcas, entre eles José. Então, quando José, a Bíblia diz, nos seus 17 anos, Jacó já estava um pouco de idade e tinha como preferido ele, José. Então colocou José para olhar os seus irmãos, aonde eles iam, levava as ovelhas para pastorear, o José estava do lado, para verificar se aquilo que ele estava fazendo era de agrado do pai ou não.
E num certo dia desses, irmão Luciano, o José indo até eles, a pedido do pai, a ordem do pai, eles tramaram contra José. Vindo ele de longe, quando avistaram já ali, formaram contra ele um conselho dizendo: vamos matar ele hoje. Então Rúben, tentando livrar José, falou assim: não vamos fazer isso, mas vamos jogar ele aqui nesse poço, tentando despistá-los para que quando a primeira oportunidade tirasse José e levasse para o pai de novo. Jogaram ele dentro do poço. Rúben sai. Quando ele sai, vem os midianitas. Eles arquitetam entre eles, e Judá vai dizer: nós ganharemos com o quê? Com a morte dele. É melhor vendê-lo. Os midianitas vêm, eles tiram José do poço e vendem os midianitas, dizendo ao seu pai Jacó, ele foi despedaçado por uma fera. Então, quando prestem atenção, irmãos de José, pensando que tudo aquilo que eles estavam fazendo ali era unicamente a vontade deles, eles que estavam com o controle de tudo nas mãos, Deus já tinha programado tudo. Tinha que levar alguém, ou seja, tinha que levar um servo dele para o Egito, porque tinha que cumprir a promessa que ele tinha feito a Abraão. Os midianitas levam então José. Chega no Egito, é vendido a Potifar, capitão de Faraó. E quando chega lá, vocês precisam ficar atentos, porque em Gênesis capítulo ainda de 39, e o versículo de número 2, a palavra do Senhor vai dizer: depois que José é levado ao Egito, é vendido a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá, e o Senhor estava com José. Pronto. Prestem atenção nisso, porque isso aqui, irmão Luciano, é o segredo. Para você prosperar em qualquer ambiente, em qualquer lugar, em qualquer cenário. Se existir uma frase, irmão Luciano, acerca da sua vida, e na frase estiver escrito: o Senhor estava com o irmão Luciano, você pode ter certeza que o restante da frase vai vir coisa boa. Porque não tem como dar errado nenhum plano, nenhum projeto, nada dá errado se o Senhor estiver conosco. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Aqui está o primeiro segredo de quem prospera na presença do Senhor. Aqui está a primeira chave de quem é terra fértil na presença de Deus. É você ter consciência, é você nunca se esquecer de que você precisa que o Senhor esteja com você todos os dias. Aí não tem como dar errado, Arthur. Não tem como dar errado. Se o Senhor estiver com você, você vai ser próspero na sua casa. Se o Senhor estiver com você, o seu casamento vai ser próspero. Se o Senhor estiver com você lá no seu trabalho, você vai ser próspero.
Lá na escola você vai ser próspero. Lá na faculdade você vai ser próspero. Lá na sua família você vai ser próspero, se o Senhor estiver com você. Não tem como dar errado se o Senhor estiver conosco. É a primeira chave, é o segredo de José, porque ele foi tão próspero no Egito. Primeiro, plano de Deus. Já era propósito de Deus alguém chegar até o Egito para que fosse cumprida ali a promessa que Deus tinha feito a Abraão. Segundo, o Senhor precisa estar conosco. Segundo o segredo de José é que o Senhor estava com ele. Primeiro, promessa de Deus precisava se cumprir. Segundo, o Senhor estava com ele. Então, José já estava ali naquele lugar, chegou na casa de Potifar. A palavra de Deus nos apresenta que tudo que José fazia dava certo. Potifar confiou tudo em suas mãos. Tudo. Potifar não sabia a quantidade dos bens que ele tinha, mas José sabia. Ele confiou. É isso, Arthur. É isso, pastor Ailton. É isso, irmão Luciano. É por isso que nós chegamos nos lugares e ali nós recebemos cargos de confiança. Por que nós somos bons? Não. É porque o Senhor está conosco. É por isso, esse é o segredo. As pessoas passam a confiar em nós. Vê em nós algo diferente. O quê? A intelectualidade, a experiência negativa. É porque eles notam que o Senhor está conosco. E Potifar confiou tudo nas mãos de José. E José ele começou a administrar bem aquele lugar, de forma organizada, sempre com temor do Senhor, sempre com fervor, sempre com a excelência, porque o Senhor está conosco. E o Senhor estando conosco, nós precisamos fazer com excelência. Nós precisamos nos empenhar. Nós precisamos nos dedicar. E é isso que o José fazia, se dedicava, se empenhava, organizava. Nós precisamos ser assim, irmão Luciano. Se empenhar, se dedicar, se esforçar, fazer com excelência. O Senhor está conosco, sim, mas nós precisamos fazer a nossa parte. José organizou tudo. Mas sempre vem alguma coisa tentar atrapalhar o servo do Senhor. Sempre vem alguma coisa para tentar impedir, irmão Luciano, a gente de prosseguir, fazer a vontade de Deus. Vem as propostas, vem as tentações, vem os obstáculos, vem os deslizes, vem contra nós tudo isso. Mas se nós estivermos com os olhos fitos no Senhor, pode vir tudo isso, mas nós iremos continuar fiéis a Deus. Isso que José fez. Quando ele ainda na casa de Potifar, veio a proposta. O Potifar tinha confiado tudo em suas mãos, menos sua esposa. E ela, olhando para José, a palavra diz que ele era formoso, de estatura, de físico, dizendo para facilitar de forma mais clara, um rapaz bonito, um moço bonito, um moço forte, bem apresentável. Ela, quando olhou, falou, eu vou querer esse rapaz para mim. E ficou insistindo, deita comigo, José, deita comigo, José, deita comigo, José, não quero. E olha só o que José vai falar no versículo de número 9 do capítulo 39. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? O temor.
a fé, a esperança em Deus, faz você diante das propostas, lembre-se disso, diante das propostas que vêm para nós nos lembremos do Senhor e nós vamos dizer sempre, eu não posso fazer isso, como poderia eu, depois de Deus fazer tantas coisas por mim, pecar contra o Senhor? Não posso. Eu não posso fazer. José não aceitou, é por isso a mulher o acusou, mesmo ele não tendo feito nada. E Potifar, eu acredito que com o coração pesado, o colocou no cárcere. Mas não foi por conta da mulher. Lembre-se disso, porque senão você fica culpando um e outro. Irmão Luciano, porque senão nós começa a terceirizar e culpa um, culpa outro, e culpa fulano de tal, e culpa Beltrano. Não foi por conta da mulher, não foi por conta de Potifar, não foi por conta dos irmãos de José, já estava nos planos de Deus, era propósito de Deus, José ir para aquele cárcere. A gente tem que aprender isso, para que quando acontecer alguma coisa, né, em nossas vidas, que puxa vida, por que está acontecendo isso? Fique calmo, é plano de Deus, tem propósito de Deus aí. Vai preparando o teu glória, porque quando você sair dessa situação, Deus vai te mostrar porque você passou por ela e você vai sair glorificando a Deus. E vai dizer, era plano de Deus, era propósito de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Quando chega no cárcere, Gênesis capítulo de número 39, versículo de número 21 a 23, vai dizer: José entrou e entregou José na casa do cárcere, versículo 20, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere, versículo de número 21. O Senhor, porém, estava com José. Peraí, no cárcere. José chega na casa de Potifar, o Senhor está com ele. Chega no cárcere, o Senhor também estava com José. E estendeu sobre ele a sua benignidade. E deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. Louvado seja Deus! E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Aleluia! Glória a Deus, guarde isto, não esqueça jamais. Se o Senhor estiver com você, não tem para ninguém. Aonde você for, você vai ser próspero. Você vai ser terra fértil. Não tem jeito de dar errado, nunca vi até hoje. Não tem jeito de dar errado. Se o Senhor estiver com você, você vai ser um ramo frutífero. Vai ser, eu creio, vai ser, eu afirmo. Como é que você está afirmando? Pela palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. As promessas dele estão aqui para nós, as promessas estão aqui, ele prometeu, ele vai cumprir. Vai cumprir tudo que prometeu. Então, ele chega no cárcere, sabemos que o Senhor estava com ele. Sendo assim, sabendo disso, podemos ficar tranquilos. Não poderíamos nem conhecer o texto. Aleluia. O texto a seguida desses versículos que lemos poderia ser desconhecido de todos, irmão Luciano.
mas nós saberíamos que o que vem aí é coisa boa. Não tem como dar errado. Porque o Senhor estando conosco é garantia de sucesso. Aleluia. É por isso que a palavra vai dizer: vocês são mais, muito mais do que sucedidos. Vocês são muito bem-sucedidos. E quando ele entra o capítulo de número 40, acontece que o José no cárcere, 2 prisioneiros ali que serviam ao faraó tiveram sonhos. E José falou bem assim: Deus interpreta os sonhos. Não sou eu, mas Deus interpreta. E José interpretou os sonhos ali, Arthur. E um dos sonhos era: olha, você vai voltar para o palácio. E você vai continuar servindo a faraó. Porém, a outra interpretação era: infelizmente você não vai ter o mesmo fim, mas você vai morrer. Você vai ser enforcado. E falou para o primeiro: olha só, quando você voltar para o palácio e for servir ao faraó novamente, lembra-se de mim, para que ele possa usar de benevolência e me tirar deste lugar, de algum modo. Do mesmo jeito que Deus deu a visão, a interpretação para José, assim aconteceu. Aconteceu que essa primeira interpretação, de fato, ele voltou para o palácio e continuou servindo a faraó. E ele, dentro do palácio, já passado alguns anos, quem sonhou agora foi o faraó. E o faraó sonha com 7 vacas gordas e 7 magras. E ninguém podia interpretar o sonho, Arthur. Ninguém conseguia interpretar. Porque só quem consegue interpretar os sonhos é aquele a quem Deus permite. Então, quando ele ali dentro do palácio, agitado, eu não consigo, ninguém consegue interpretar. Aí o copeiro lembrou: nos dias das minhas infrações, lembrei-me agora, quando eu estava no cárcere, prometi que quando chegasse aqui falaria dele, mas esqueci, agora lembrei. Tem um rapaz lá que ele interpreta sonhos. É um judeu. É um hebreu. E o rei e o faraó mandou trazer José. José se barbeou, trocou as vestes e se apresentou perante faraó. Então, o capítulo é o de número 41. E o versículo é o de número 31. 33. Depois de José interpretar o sonho de Faraó, o versículo de número 33 diz: portanto, Faraó, ele tinha dito que haveria 7 anos, irmão Luciano, de fartura, e depois 7 anos de fome. Olha, o sonho das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras é que 7 anos vai ser de fartura. E depois vem 7 anos de fome. Depois de ele passar essa informação a Faraó, versículo de número 33 do capítulo número 41. Veja bem. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoe o trigo debaixo da mão de Faraó,
para mantimento nas cidades e o guardem. Assim será o mantimento para o provimento da terra, para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Veja bem que isso é importante para a gente sair daqui hoje com cravado na nossa mente. Versículo de número 38. Porque Deus é tão maravilhoso que Ele nos capacita, irmão Luciano, que Ele nos aperfeiçoa. Nós, por nós mesmos, não conseguimos fazer nada, mas é o Senhor que nos capacita. É o Senhor que nos aperfeiçoa. É o Senhor que coloca em nós o discernimento, a sabedoria, a graça, a unção, o temor, a esperança. É o Senhor que faz tudo, irmão Luciano. E quando José falava do versículo de número 33 até o versículo de número 37, é como se Deus desse o discernimento para ele escrever um currículo dele mesmo para Faraó. Ele fala não dele, mas ele fala de uma terceira pessoa que Deus usa para que como se estivesse falando dele mesmo. E no versículo de número 38, disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Olha o versículo de número 39. Depois disse Faraó a José: pois que Deus que fez, foi Deus que fez. Deus fez saber tudo isto. Ninguém há tão entendido e sábio como tu. É o Senhor que faz. É o Senhor que nos dá o entendimento. É o Senhor que nos dá a sabedoria. É o Senhor que nos dá graça. É o Senhor que nos dá unção. É Ele que faz em nós alguma coisa. Olha só o que Faraó diz a ele, Arthur. Deus fez saber tudo isso. Foi Deus que fez saber. Ô José, não levanta o ego não. Foi Deus que fez você saber tudo isso. Ô Júnior, não levanta a bola não, não fica cheio aí de ego não. Foi Deus que te fez chegar até na tribuna. Foi o Senhor que te capacitou a pregar a palavra. Foi o Senhor que capacitou você a louvar. Foi o Senhor que fez tudo isso na sua vida. É o Senhor que nos faz ser terra fértil. Se você tiver, e eu, a humildade, quando Deus colocou em meu coração para falar de José, pregar sobre José, era sobre humildade. Se nós estivermos a humildade de José, de passar por tudo que ele passou e continuar sendo fiel a Deus, o Senhor vai fazer que nós sejamos terra fértil em suas mãos. Então, para ficar registrado e nenhum de nós esquecer, por que aconteceu tudo isso na vida de José? Primeiro, propósito do Senhor. Precisava cumprir uma promessa que já tinha feito a Abraão. Não vou estender, mas acredito que outro pregador, usando o mesmo texto, possa se alongar, chegar até a promessa se cumprir depois da saída do Egito. Para cumprir a promessa de Deus. Segundo, por que aconteceu tudo isso na vida de José? Porque o Senhor estava com ele. Terceiro, porque ele fugiu da aparência do mal.
E quarto, foi Deus que fez tudo na vida de José. É por isso que ele interpretou o sonho, é por isso que ele deu o conselho para Faraó, é por isso que Faraó colocou ele como governador, é por isso que ele guardou os mantimentos ali, é por isso que ele organizou tudo, porque o Senhor estava com ele. E assim também o Senhor está conosco. O Senhor está com cada um de vocês. O Senhor está conosco, irmão Luciano, não temas. O Senhor está com você, aonde você estiver. O Senhor está conosco. É por isso que aonde nós pisarmos as plantas dos nossos pés, o Senhor irá nos prosperar. E a palavra de Deus em Gênesis 41, versículo de número 48, para encerrar, diz: E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Aleluia. O Senhor, bendito seja Deus, não esqueça disso mais. O Senhor vai te prosperar, primeiro, você entendendo que é propósito de Deus. É plano de Deus tudo que acontece na sua vida. Segunda, o Senhor está com você. Terceiro, foge da aparência do mal, desvia do mal e continua sendo fiel ao Senhor. E por último, é o Senhor que faz tudo em nossas vidas. É o Senhor. Sem o Senhor não podemos fazer nada, diz a palavra de Deus. E assim o Senhor vai te prosperar. E quando Ele fizer isso, fazer mais, porque já está fazendo. Quando Ele continuar fazendo e fizer mais ainda, você vai fazer como José fez. Você vai ser organizado e você vai guardar e vai juntar. Está sendo falado muito sobre isso. O Espírito Santo de Deus está usando muita gente para falar a mesma coisa. Seja organizado e junte tudo aquilo que o Senhor está dando para você. Não desperdice, porque quando vier os tempos difíceis, porque você foi organizado e ajuntou, você vai poder ajudar outras pessoas. Deus vai usar a vida de cada um de nós para ajudar outras pessoas. Louvado seja Deus. Essa é a palavra que o Senhor colocou. Louva a Deus, porque já queria falar sobre José há uns dias. E o Senhor me deu essa oportunidade. Que alegria. Então, mais uma vez, eu externo que toda honra, toda glória e todo louvor seja entregue a Jesus Cristo. Porque só Jesus Cristo é merecedor de honras, de glórias e de louvores. Eu agradeço essa rica oportunidade mais uma vez, em nome de Jesus.